Temos aqui ao meu lado agora o professor de Química, perfeitamente, que vai resolver as questões 85, 86 e 87 da prova da Unifesp. Ele, o Carbone, que foi no churrasco, brigou com o garçom pegou a linguiça, começou a fatiar a linguiça, ele, para tudo, para, que meu cu é cofrinho. Mas o que está virando isso aqui, hein? Um circo. Teremos que nos ver nos tribunais. Isso não pode acontecer. Comentários que chegou aos meus ouvidos. Eu nem fui. Você viu que eu nem fui. Foi os comentários que chegaram aos meus ouvidos. Eu não tenho culpa. O que eu faço com tantas calúnias, né, gente? Só resolvendo a questão 85, não é isso? Acho melhor você insistir pro H20. É o H. Pede pro H20. Porque o H tem que ser o seu, né? Tem que ser. Ele é seu bibelô. Bibelô é boa. Vamos lá, gente. Prosseguindo a questão 85, a meu ver, a questão mais difícil aí da prova da Unifesp, né, a questão 85, é a questão que fala da hidrólise aí do nitrito de sódio, né? O enunciado diz assim: o nitrito de sódio, NaNO2, é um dos aditivos mais utilizados na conservação de alimentos. É um excelente agente antimicrobiano e está presente em quase todos os alimentos industrializados à base de carne, tais como presuntos, mortadelas, salames, entre outros. Alguns estudos indicam que a ingestão desse aditivo pode proporcionar a formação no estômago de ácido nitroso e este desencadear a formação de metabólitos carcinogênicos. Ele forneceu a constante de hidrólise, KH igual a KW, constante da água sobre Ka, constante do ácido, considerando as constantes de equilíbrio. Ka, constante do ácido nitroso, 5 vezes 10 a menos 4, KW é aquela que você conhece, 10 a menos 14 é 25 graus, e o pH de uma solução aquosa nitrito de sódio a 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Nesta temperatura tem valor igual a... Bom, questão um pouco trabalhosa, você deveria aí conhecer a hidrólise do nitrito de sódio. O nitrito de sódio é derivado de base forte e ácido fraco, então ele sofre hidrólise, né? Predominando aí um meio básico, né? Então, fazendo aquela famosa tabela, né? Aquela famosa tabelinha, você tem uma concentração inicial de nitrito 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro, vai haver um consumo aí de X mol por litro e a formação de X mol por litro de ácido nitroso e de OH, lembrando que a hidrólise forma desse meio básico, né? Você então deveria montar a expressão da constante de equilíbrio, a constante de hidrólise no caso. Concentração de HNO2 vezes a concentração de OH- sobre a concentração de NO2-, que é o nitrito. Substituindo aí os valores, você ia chegar em x ao quadrado sobre 5 vezes 10 a menos 2, que é a constante de hidrólise. Ele disse que a constante de hidrólise é Kw sobre Ka. Substituindo os valores, Kw igual a 1 vezes 10 a menos 14, K 5 vezes 10 a menos 4, você chegava em x ao quadrado sobre 5 vezes 10 a menos 2 igual a esse valor aí. Então você chegava em x igual a 10 a menos 6 mol por litro. Repito, uma questão trabalhosa, né? Isso é a concentração de OH-. Se a concentração de OH- é 10 a menos 6 mol por litro, a de H+, vai ser 10 a menos 8, lembrando que o produto das duas, né, é 10 a menos 14. Se a concentração de H+, é 10 a menos 8, isso resulta um pH igual a 8. Isso estava na alternativa B de nádegas, correto? Alternativa, então, B. Muito bem. Questão 86, também uma questão, aí já uma questão mais simples, né? Uma questão de eletrólise, uma questão clássica de eletrólise, né? Já caiu 1286 vezes nos vestibulares. A figura representa uma célula de eletrólise de soluções aquosas com eletrodo inerte. Também são fornecidos os potenciais padrão de redução de algumas espécies. Vou dar os potenciais padrão de redução, né? E vai fazer algumas afirmativas aí para você. Para esta célula foram feitas as seguintes afirmações. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y. Não, gente, compartimento Y aí no diagraminha, né, que você tem, é para onde vão os elétrons.
Para onde vão os elétrons? Na pilha é polo positivo. Você deveria lembrar que na eletrólise é o contrário. Para onde vão os elétrons é o polo negativo, né? Super importante esse detalhezinho aí, né? Então, errada essa primeira. Segunda, o ânodo é o eletrodo do compartimento X. Aí sim, de onde saem os elétrons, né? Vai ocorrer o quê? Oxidação, ânodo, oxidação. Perfeito. 3. A DDP para eletrólise de uma solução aquosa NaCl é positiva. Aí é aquele conceito fundamental da eletrólise. A eletrólise não é uma reação espontânea. Se não é uma reação espontânea, a DDP não é positiva. A DDP positiva é de pilha, né? Eletrólise sempre tem uma diferença de potencial negativa, uma reação não espontânea. Então, uma questão conceitual aí, né? 3, então, errada. A 4, na eletrólise de solução aquosa de NaCl aquoso, né? Há a formação de gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y. Verdadeira, porque você tem o quê? O hidrogênio, né? Competindo aí, vamos dizer assim, com o sódio. Na prioridade aí de descarga, você vai ter uma prioridade maior, né? Uma predominância aí de íons hidrogênio se descarregando, formando gás hidrogênio. Correta, portanto, a afirmação aí da 4, né? Afirmação 5. Na eletrólise da solução aquosa de sal, né, de NaCl aquoso, há a formação de gás cloro no compartimento X. Também correta, porque você tem aí uma disputa, vamos dizer assim, entre o cloro, né, e o OH. Você tem aí o cloro com maior potencial de redução, então ele sofre redução formando gás cloro. Então a afirmação correta aí é a 2, a 4 e a 5. As afirmações corretas, desculpa. Portanto, alternativa E, né, de helicóptero. E a questão 87, né, que fala de radioatividade, né, uma questão aí de meia-vida também, ele dá um gráfico. E aqui uma coisa que o candidato mais, que reparou melhor aí, né, mais bem preparado, vamos dizer assim, ele deu uma fórmula aqui, e o candidato mais bem preparado vai reparar que, na verdade, dava para se resolver de uma forma muito mais simples, sem a utilização dessa formuleta que ele forneceu. O candidato que aplicou a formulinha chegou na resposta, perdeu um pouquinho mais de tempo, né? Chegaria na resposta do mesmo jeito. Como que a gente mataria essa questão rapidamente? Ele deu a massa inicial aí do isótopo, né? Do rádio 226, a massa inicial 800 gramas. E o gráfico vai até um final aí de 100 gramas no tempo em anos de 4.800 anos. Bastava você pensar o quê? No conceito de meia-vida. O que é o conceito de meia-vida? O tempo necessário para a atividade ou a massa aí de isótopo radioativo reduzir-se à metade. De 800 para 400 você tem uma meia-vida, de 400 para 200 mais uma meia-vida e de 200 finalmente para 100, que ele indica aqui, mais uma meia-vida. Você tem então 3 meias-vidas. Se o tempo em ano 4.800 anos, 3 meias-vidas, 4.800 anos, isso resulta em uma meia-vida 1.600 anos. Alternativa C de São Paulo, pentacampeão brasileiro. É com você, Tony. E daqui a pouco mais correções. Daqui a pouco nós voltamos.